Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Samuel, no capítulo 20. Você deixa aberto, 1 Samuel, capítulo 20. Aí você coloca o fundo aí para nós, tá, presbítero? 1 Samuel, no capítulo 20. Interessante quando Deus, toda vez que Deus tem uma mensagem, Ele coloca a mensagem no meu coração, e Deus vai confirmando essa mensagem durante a semana. Eu acho incrível como que Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que a gente precisa ficar atento àquilo que Ele quer falar para o teu povo, para a tua igreja. E nós, como líderes, precisamos estar muito ligados, para que a gente não venha falar aquilo que está na nossa boca, no nosso coração, porque esse é o nosso dever de transmitir a mensagem do céu na terra. Então, assim, eu louvo a Deus, porque eu percebo o quanto Deus tem cuidado desta igreja, tem cuidado da nossa vida, porque cada culto que tem sido ministrado, eu tenho ouvido muitos testemunhos, que Deus tem falado muito. Isso é muito importante, significa que nós estamos na direção certa, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e orasse agora para mim, pela minha vida, para que eu possa também nesta manhã ser um instrumento de Deus, que eu não venha falar nada que não seja do Senhor. Estou aqui, meu Deus, para te obedecer, estou aqui para, Senhor, atender um comando teu, porque eu quero ser, meu Pai, um vaso nas tuas mãos, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser, meu Pai, um cano, Senhor, que passe a água do Senhor nesta noite, Senhor, nesta manhã, para que nós possamos nos alimentarmos da tua palavra. Assim eu oro e coloco a minha vida diante de ti, meu Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, através desta mensagem, em nome de Jesus, amém, amém. Quem já viu falar na tâmara? Quem já comeu tâmara? Uma delícia, tá? Tem algo muito curioso em relação a essa fruta. Existe um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque a tâmara, para ela começar a produzir frutos, é de 80 a 100 anos. Isso significa, se você plantar uma tâmara hoje, você não vai conseguir comer dessa tâmara. Alguém vai comer dessa tâmara. O que leva uma pessoa a plantar tâmara? O que leva uma pessoa a gastar tempo, a investir em algo que ele não vai colher? Imagina alguém disser para você: olha, você está investindo, mas quem vai usufruir é outra pessoa, não é você. Qual seria a sua motivação? Mas por que nós comemos tâmara hoje? Porque alguém plantou tâmara. Por que nós temos acesso à palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus? Porque alguém lá atrás plantou. Alguém lá atrás gastou tempo. Alguém lá atrás percebeu que mesmo diante de muitas perseguições, sabia que o que ele estava fazendo naquele momento, talvez ele não iria colher os seus frutos de imediato, no tempo da sua existência na terra, mas hoje
fomos alcançados porque houve plantadores de tâmaras no passado. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração fast food, que quer tudo pronto, que não tem expectativa de futuro, que não se preocupa com as gerações vindouras. Eu confesso para você que eu fico muito triste quando eu estou atrás de um carro que joga um chiclete na rua, joga um papel de bala na rua, pessoas que colocam o lixo de forma inadequada, e lá na frente a gente vai ter um grande problema. Mas aquela pessoa, ela não se importa com o futuro, ela não se importa com aquilo que as pessoas vão sofrer lá na frente, ela não está nem aí com a natureza, ela quer resolver o seu problema, ela quer se livrar do seu lixo, não importa a consequência que isso vai causar. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei, tem pessoas que eles querem maquiar aquilo, como se fosse, ele se preocupa mais com a parte externa. Eu me lembro, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos com pintura, numa empresa. Eu achava engraçado aquilo, a forma que o dono conduzia. Ele falava para a gente: olha, passa tinta em tudo, para o dono chegar aqui e ver que rendeu. Mas ele não mandava passar um selador antes, lixar, porque tem toda uma preparação. Ele queria a aparência, mas o processo para chegar até lá não importava para ele queria produzir. E me lembrei também, quando eu estava preparando esta palavra, por exemplo, tem muitas prefeituras, e quando o prefeito entra, ou está próximo da sua eleição, ele asfalta tudo. Quem já viu isso? Coloca asfalto em tudo. Mas o mais importante é a preparação do esgoto. Aí daqui a pouco o outro prefeito chega quebrando tudo. Acaba com o asfalto. Mas qual foi o interesse daquele prefeito anterior? É que as pessoas olhassem, peraí, esse cara está trabalhando, esse cara está produzindo. Mas ele não estava nem aí se tinha redes de esgoto ou não. O mais difícil de um prédio, o mais importante de um prédio, de uma casa, é a base. Agora, quem pinta a base? A base está aparente? Você consegue ver a base? Não. Ela está o quê? Escondida. É a parte mais importante. Mas quem é que quer fazer base? Quem é que quer fazer alicerce? São aqueles que se preocupam com a segurança daqueles que vão morar ali. Talvez ele nem é reconhecido, mas ele foi a parte mais importante desse processo. Infelizmente hoje a gente está vivendo isso. As pessoas não estão nem aí o que vai acontecer lá na frente, elas não estão preocupadas. É uma geração que só faz pensando no retorno, no momento. O título dessa mensagem: plantadores de tâmaras. Cadê os plantadores de tâmaras? Plantadores de tâmaras. Agora, quando nós olhamos para Jesus, a gente entende que só se planta tâmaras quem tem paixão, quem é apaixonado. Jesus, o Senhor tem que morrer para que muitos possam viver. Estou dentro. Eu tenho que morrer para que outros possam viver. Estou dentro. Conta comigo. Agora, por que muitos
Não, peraí, esse político, esse cara é muito bom. Depois que ele entrou, o meu salário aumentou. Amém? Esse cara é bom. Agora vamos lá. E a outra classe? Como é que está a outra classe? Você se importa? Ficou ainda mais miserável. O seu salário aumentou, melhorou para você. Então esse político é bom. Porque você melhorou a sua qualidade de vida. Agora vamos lá. Você ganha 10 mil. E tem 5 pessoas que ganham 1.000. Só que ela não consegue ter qualidade de vida como você tem. Não se alimenta, o dinheiro mal dá para pagar aluguel. Você ganha 10 e esses 5, cada um deles ganha 1.000. Agora vamos tirar 5 seu, você fica com 5 e dá 1.000 para cada um dos outros 5. Então cada um vai ficar com 2, você vai ficar com 5. Você está com 5 e cada um deles está com 2. Você vai melhorar a vida deles, vai dar uma qualidade de vida melhor para eles. Mas você está lá na frente. Não pode não, esse político não presta. Ele não presta. Tirou do meu, está dando para o outro, não presta. Mas ele não entende que trouxe benefício para os 5. Se ele comia 3 pizzas, ele vai comer 2. Não, tocou no meu salário, tocou na minha vida, esse político não presta. É assim que nós vivemos. É a sociedade que nós vivemos. Só é bom se traz benefício. Só é bom se as coisas estão cooperando para o seu bem. Até dentro da igreja. Teoria da prosperidade. Teoria da prosperidade. Eu tinha um carro. Conheci Jesus, agora eu tenho 2 carros. Ele me ajudou a conquistar. Agora, evangelho de Jesus. Eu tinha 2 pães. Conheci Jesus, agora eu só tenho um pão. Ele me ensinou a repartir. Isso é o evangelho de Jesus. Então nós temos que ruminar esta mensagem e entender que ainda há tempo. Há tempo de pensar numa geração vindoura, nos seus filhos. A gente não está preocupado o que vai acontecer lá na frente. Isso é muito sério. E eu quero falar de alguns homens que se preocuparam com a sua geração, que se preocuparam com seus netos, bisnetos, e investiram tempo nisso. O que nós estamos fazendo para que as outras gerações possam colher o que nós estamos plantando? Para que se torne mais fácil, para que o caminho se torne mais tranquilo. O próprio João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. São pessoas que pensam no outro lá na frente. Só através da paixão você consegue fazer isso. Só através do amor. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me trouxe Jonatã. Jonatã era amigo de Davi, filho de Saul. E Jonatã era um homem de Deus, um homem que não defendia o seu pai, não concordava com seu pai, porque ele dizia: pai, por que o senhor quer matar Davi? Davi só faz o bem para o senhor, Davi sempre te protegeu, e o senhor quer matar Davi. Eu não concordo que o senhor venha matar Davi. E Jonatas poderia ser o maior interessado na morte de Davi, porque Jonatas era o sucessor do seu pai, seria o próximo rei. Mas amar não significa concordar com as atitudes. Amar não significa que
tudo que a pessoa fizer, você concorde com ela. Mas, o que me impressiona na atitude de Jonatas, é quando ele vai ao encontro de Davi, ele fez a leitura correta, teve um discernimento correto. Espera aí, a característica de Davi, ele vai ser o rei de Israel, isso não é inevitável. Não tem como ninguém impedir isso. Ele está caminhando para ser o rei de Israel. Aí Jonatas vai ao encontro de Davi, e ele diz para Davi, olha que coisa, olha o que Jonatas vai dizer para Davi. 1 Samuel capítulo 20, no versículo, vamos olhar o 14 e o 15. E se eu, olha só, Jonatas estava dizendo o seguinte, Davi, eu tenho certeza que você vai ser o rei, cara. Só que eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer um pacto contigo. Agora, e se eu então ainda viver, quando você subir ao trono, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa, olha só, a tua beneficência eternamente. Olha só, Jonatas, aqui no versículo 14 e no versículo 15, Jonatas está dizendo o seguinte, Davi, eu estou do seu lado, eu estou contigo. Mas no versículo 15 ele diz o seguinte, olha, se eu não estiver aqui, se eu morrer, eu quero te fazer um pedido, Davi. Não cortarás da minha casa. Olhe para os meus filhos, olhe para a minha geração. Um homem preocupado com o futuro dos seus filhos, preocupado com a sua geração. Jonatas é um plantador de tâmara. E lá na frente, 2 Samuel no capítulo 9, 2 Samuel no capítulo 9, no versículo 7, olha que coisa interessante. Mas no capítulo 9 acontece algo muito interessante. Jonatas morre, a gente sabe que ele morre, e Davi se torna rei de Israel. Mas uma semente, ela sempre será lembrada pelo Senhor, uma semente de honra. E ali Davi vai ao encontro de Ziba. Ziba trabalhava com Saul, era um dos braços ali de Saul. Ele chama Ziba, fala, Ziba, você que conhece a família de Saul, você que conhece Jonatas, todos os seus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz uma aliança com Jonatas, eu fiz um pacto com Jonatas, e eu preciso honrar aquilo que eu estabeleci com ele. Existe alguém da casa de Jonatas para que eu possa abençoar? E aí Ziba falou, tem sim, Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas. Quando ele tinha 5 anos de idade, quando teve a guerra com os filisteus e Israel, Jonatas mandou um recado para casa para sair correndo, porque iria matar todo mundo. A empregada da minha casa, da casa de Jonatas, saiu com Mefibosete no colo, 5 anos de idade, caiu, ficou coxo dos 2 pés, 2 pernas. E hoje ele mora em Maqui, mora em Lodebar, na casa de Maqui. Aí Davi falou, vai lá buscar Mefibosete, porque eu quero honrar um plantador de tâmaras, chamado Jonatas. E aí quando Mefibosete chegou diante de Davi, com sentimento talvez, espera aí, esse cara vai me matar, porque eu, querendo ou não, eu faço parte da linhagem, da família real, porque isso era de praxe,
Todos os reis faziam isso, matava toda a geração para não ter nenhum concorrente. Ele ficou com medo diante de Davi. E aí no versículo 7, Davi vai dizer para ele, olha, e disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de quem? De Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. É como se Davi estivesse falando com ele assim, Mefibosete, as terras de Saul, seu avô, não me pertencem, pertencem ao seu pai, mas o seu pai não está vivo, e essas terras todas serão suas, porque teve alguém lá atrás, que fez uma poupança para você, e você vai fazer o resgate dessa poupança hoje. É alguém que garantiu o futuro do seu filho, que se preocupou com a sua geração. Tem uma outra passagem também que fala de Barzilai. Barzilai era um gileadita. Vocês lembram que eu já ministrei sobre isso? Quando Davi estava fugindo de Absalão, Davi passou ali na cidade de Rogerim, e Barzilai serviu Davi, deu comida, tudo o que você imaginar de bom, não somente para Davi, mas deu também para o seu exército. E Davi ficou tão impactado que queria levar Barzilai, e se sentiu tão honrado. Mas aí interessante que Barzilai, naquele momento, ele não perde a oportunidade. Ele fala assim, Davi, eu tenho um filho que se chama Quimã, eu já tenho 80 anos de idade, eu já estou na hora de ficar quietinho. Já que você quer me honrar, leva meu filho Quimã. Está lá em 2 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 37. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo, o quê? Quimã, que ele vá com meu senhor e rei. Faze por ele o que achastes melhor. O rei disse, Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu farei por você. É muito tremendo isso. Alguém que passou a sua vida inteira honrando, ajudando, plantando tâmaras. E Quimã agora vai morar no palácio com Davi. Quimã agora vai comer na mesa do rei. Quem plantou foi Barzilai, mas quem vai comer é Quimã. Quem vai se beneficiar é Quimã. Mas você acha que Barzilai está preocupado com isso? Não. É essa geração que o Senhor tem buscado. Uma geração que não deixe de pensar na sua geração vindoura, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Eu fico muito preocupado com uma frase, querido. A gente precisa até ter um certo equilíbrio nisso. Jesus está voltando. Para que sonhar? Para que desejar? Para que fazer faculdade? Para que fazer planos? Nós temos que tomar muito cuidado nisso. E é uma frase que a gente usa muito aqui no ministério. Diz assim, olha, faça planos. Diga comigo assim, faça planos. Como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos, mas tenha a sua vida no altar, como se Jesus fosse voltar daqui a 1 segundo. Faça planos, sonhe, faça a sua faculdade, faça isso,
mas não deixe de estar com a sua vida no altar. Se ele voltar daqui a 1 minuto, você vai subir, querido. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos Tessalonicenses em relação a isso. A primeira carta, quando ele escreve, deixa uma dúvida. Talvez ele não foi muito explícito, né? Ele não soube, por isso que ele escreveu a segunda carta. A primeira carta trouxe um medo. A primeira carta trouxe um grande horror no coração das pessoas. Não, Jesus está voltando, vamos se esconder aí, vamos, porque não adianta a gente fazer nada. O apóstolo Paulo vai lá e escreve a segunda carta, para corrigir isso aí. Aí 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, olha o que ele vai dizer, do versículo 1 ao 3. Irmãos, presta atenção, irmãos. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. O próprio apóstolo Paulo dizendo, olha, eu cometi um erro, deixa eu fazer um reparo. Como se o dia do Senhor tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Apóstolo Paulo falou, fica tranquilo, continue a vida de vocês, continue sonhando, continue trabalhando, porque ele só vai voltar, Jesus só vai voltar depois que se manifestar o anticristo. E aí o povo voltou a trabalhar, o povo voltou a sonhar. E nós precisamos ter essa sabedoria, de ter esse equilíbrio dentro da nossa casa. Meu filho, não precisa fazer faculdade, não. Meu filho, não precisa fazer curso disso, não. Jesus vai voltar, não vai dar nem tempo de você casar, os meninos ficam desesperados. Já tem um monte de menino querendo casar logo aí, para namorar, né? Aí os meninos ficam desesperados, Jesus está voltando e eu vou nem namorar ainda. Então nós temos que ter sabedoria. É falar, meu filho, sonhe, né? Você precisa realmente fazer o curso, fazer uma faculdade, mas esteja com a sua vida no altar. Nós estamos vivendo uma geração muito difícil, onde tem uma guerra contra o sistema, e o sistema é forte, o sistema é astuto, não é fácil. As armas que o diabo se utiliza é muito forte. E a mensagem que o diabo quer passar para a geração de hoje é essa: viva o presente, esqueça do futuro, vive esse momento. E o sistema é tão bruto que você passa a vida inteira, 15 anos, 10 anos, instruindo o menino na igreja, nos princípios. Vai para a faculdade, eles conseguem formatar a mente do menino com 6 meses. Já muda totalmente. Todas as ideologias mudam na mente. Algo que você construiu durante toda a sua vida na igreja. Daqui a pouco o filho não concorda mais com o pai só está careta. Discorda com a visão do pai. Porque o sistema está muito bruto e tem conseguido captar essa geração. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que sentar com nossos filhos. Nós temos que sentar com os nossos amigos e dizer, olha, você precisa se preocupar com a geração vindoura. Precisamos preparar essa geração.
E se Jesus não voltar agora, como vai ser daqui a 100 anos? Eu fiquei muito triste quando eu cheguei ali na ilha de Malta, ali em Tarragona, na Espanha. Não se fala mais do Evangelho lá. Um lugar que viveu um grande avivamento. Mas teve um grande erro. Cadê aqueles que manteve acesa a chama do avivamento? São pessoas que se preocupou só com o momento, mas não investiram o tempo para que a geração continuasse com aquela obra. Para finalizar, o nosso Deus é um Deus de geração. O nosso Deus é um Deus que se preocupa com a geração. Ali em Êxodo capítulo 3, versículo 15, ele disse isso. Êxodo capítulo 3, versículo 15. De eternidade a eternidade, de geração a geração, eu quero ser conhecido como Deus de Abraão, como Deus de Isaac e como Deus de Jacó. É um Deus que projeta o nosso futuro. É um Deus que projeta o futuro da nossa família. E Deus nos chama esta manhã. Seja um plantador de tâmaras. Mesmo que você não venha comer dessa tâmara, mas alguém vai se beneficiar dessa tâmara. E o que você vai plantar hoje, essa tâmara que você está plantando, você não come na terra, mas você vai comer ela lá no céu. O nosso depósito está no céu, é o que o apóstolo Paulo fala. Estou fazendo um depósito. Estou fazendo uma poupança. E a Bíblia fala do galardão. Então saia daqui nesta manhã com esse pensamento. Eu preciso me preocupar com a geração vindoura. Eu preciso ser um plantador de tâmara. Mesmo que todo mundo faça de forma errada. Mas eu preciso ser um plantador de tâmara. Não se preocupar se eu vou colher ou não. O importante é que outro vai ser beneficiado. Amém? Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Você vai fazer uma oração ao Senhor. Isso está dentro de nós, querido. A gente precisa realmente. A Bíblia diz amar o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia diz amar ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento, isso é uma lei. A partir do momento que você se começa a preocupar com o próximo, as coisas prosperam, as coisas são abençoadas na sua vida, as coisas começam a dar certo na sua vida. Eu estava falando isso ontem com uma pessoa, falei, minha filha, você era muito difícil antes, agora a partir do momento que você abriu uma célula, que você está cuidando de pessoa, você mudou totalmente. Ela falou, eu percebi isso. Por quê? Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Quando você começa a se doar, a querer ajudar alguém, a se preocupar, como que vai ser o futuro daquela pessoa, a investir, você recebe isso em troca. E que nós possamos ser essa geração, uma geração que faça, não pensando em troca,
que faça sem pensar no benefício que vai receber, mas que você faça. Agora eu garanto para você, eu falo isso com convicção, você vai ter a sua recompensa no céu. A Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 58, fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deus está falando, continue investindo, mesmo que não está dando ouvido à sua mensagem, mesmo que está, te ignorando, continue falando da minha palavra, continue falando do meu amor, continue, dando apoio para essa pessoa, faça isso, continue, porque eu tenho uma recompensa para você, e essa recompensa, eu vou te entregar quando você chegar no céu. Que sejamos essa geração. Quando eu vim para a obra, eu recebi um salário de uma proposta de 20 mil reais, 2010, acho que essa data, para ser diretor da Mitsubishi, que é de um amigo meu, uma concessionária. Me fez uma proposta, mas eu preferi ficar na obra ganhando R$1.000. Falei, não, Senhor, eu quero plantar tâmaras. E hoje são 8 igrejas que eu sou responsável. 8 igrejas. E pergunta se me falta alguma coisa. Não me falta nada. Não me falta nada. Não é valores, querido. Não é valores. Decida pelo reino. Decida em ver o próximo bem. Aleluia, vamos adorar o Senhor.